Fala, meus amigos, aqui é o Clóvis de Brasília. Então, eu fiz esse estudozinho aqui sobre o trabalho do Mises, né? Relativo com esses conceitos aqui, ó, valor, trabalho e precificação. E Karl Marx e esse cara aqui que é um conceito novo. É um conceito novo, né? E vamos falar um pouquinho sobre isso. E relacionado esses trabalhos, a parte econômica, ideológica, econômica desses caras, dos estudos dele, relacionado com as médias móveis. Então vamos lá. O Ludwig von Mises, que ele é da escola austríaca, ele é influenciador do Paulo Guedes e do Bolsonaro. Então, quando você lê um livro desse cara, você vai se identificar automaticamente com as falas do Bolsonaro. Ele vai falar do livre mercado. Vamos lá, ó. Cada indivíduo tem sua própria preferência, valor subjetivo. Aqui está falando valor e preço, ó. Em relação ao trabalho, via como uma atividade que produz quando é voluntário, o mercado tem que ser livre. É o livre voluntário. Aqui ele defende que os preços são determinados com oferta e demanda e também custo de produção e também do que as pessoas entram em acordos, né? As pessoas entram, eles argumentam e entram em acordo, tem a competição. Então ele defende o livre mercado, a gente chama de sistema liberal. É uma economia liberal. Esse cara aqui, ele defende outro sistema, totalmente contrário. Ele argumenta sobre distribuição de políticas sociais, distribuição não sei o que, de tal. Só que eu botei essa nota aqui, ó. Ele induz uma linha de pensamento onde patrões são colonos, imperialistas, e empregados são escravos colonizados. Ele, de alguma maneira, ele faz você pensar nisso o tempo inteiro. E o que acontece? E nós temos esse último aqui. Vamos lá. O Mises, ele leva a essas nuvens verdes. Aqui eu botei o Ishimoku, né? Aqui o Ishimoku. Vamos entrar nisso aí. E o Karl Marx, ele leva a essas nuvens vermelhas de Ishimoku aqui. A gente chama de nuvens vermelhas. Essa política econômica do Karl Marx leva a isso aqui, ó. E a política do Mises leva a isso aqui, ó. Então isso aqui é fácil de entender. Vamos lá. Esse terceiro, quem que é? O John Maynard Keynes. Ele surge ali depois da Segunda Guerra Mundial. O planeta todo entrou na Primeira Guerra Mundial. O planeta todo estava numa grande recessão. E ele inventou esse economia keynesianas anticíclicas. Quando fala anticíclicas, ciclos são isso aqui, ó, ciclo de prosperidade, ciclo de recessão, ciclo de quebradeira. Então ele fala, é anticíclico, ele joga a economia andando assim de lado, ó, anticíclico, ó, anticíclico. Ele cria o que a gente chama nos gráficos de boca de jacaré. Então ele tem esse sistema de economia que cria a boca de jacaré. Ele evita essa quebradeira, ele também evita, é difícil prosperar, ele não tem esse negócio de prosperidade, o preço fica andando de lado. E aqui no Brasil, os socialistas comunistas adotam esse sistema e eles adotam também a quebradeira econômica e adotam esse sistema econômico aqui para segurar a quebradeira total, né? Então eles jogam o país numa recessão forçada e depois eles adotam essas políticas keynesianas, né? Eu fiz essas anotações aqui, né, sobre políticas keynesianas. A política keynesiana ela consegue jogar a economia andando de lado em tempo de recessão, mas governos socialistas forçam recessões e adotam políticas keynesianas para não quebrar. Talvez para expandir a classe do lumpen proletariado, né? O lumpen proletariado são os bandidos, prostitutos, ladrões, drogados. Eles têm interesse que essa classe expanda, porque grande parte do eleitorado deles está nessas classes, né? Aqui eu fiz um estudo sobre o Ishimoku, né? Que ele é o japonês do mercado de arroz.
ele inventou essa história de médias móveis. De alguma maneira, ele consegue, eu também consigo calcular isso aqui até de cabeça, essas Fibonacci, né? Tem um cálculo, né, matemático para você calcular esses Fibonacci. Eu também consigo fazer, não só ele. Inclusive eu tenho o meu próprio script aqui que dá ordens de venda, de compra e de venda. Meu script ele te dá essas ordens nos momentos exatos de venda. Ele fala vende e você pode vender sem medo. Então eu inventei esse script. E eu consigo calcular, tanto o Ishimoku consegue calcular, fazer esse cálculo de Fibonacci, né? De cabeça, ele faz esse cálculo ele tem um cálculo. E ele consegue calcular também médias móveis por exemplo, ele faz um cruzamento de médias móveis de 50 movimentos para frente e 27 mais ou menos movimentos para trás. E ele consegue fazer esse cálculo de nuvem verde e nuvem vermelha. Então se chama de ciclo de prosperidade e ciclo de quebradeira, ciclo de recessão. Então a gente tem, socialistas gostam disso aqui, ó. Por isso que eles até, inclusive, eles adotam essas cores aqui, porque eles gostam disso. Então tá, vamos lá. Eu fiz aqui um estudozinho sobre políticas de prosperidade, políticas de necessidade, que são essenciais, e políticas de interesse. Política de prosperidade, ela busca incentivar o aumento da produção, do consumo de bens e serviços para impulsionar o crescimento econômico, né? Então o Keynes, o Mises, né? O Mises aqui, ele gosta dessas políticas de prosperidade. Ele adora essas políticas de prosperidade. Então dá para associar políticas de prosperidade com políticas de necessidade. Com certeza. Políticas de prosperidade, né? Facilita o crédito, você estimula a atividade econômica, investimentos. E tem a política de necessidade, onde você atende as populações mais pobres, moradia, alimentação, saúde, e essas coisas, e as pessoas vulneráveis, e atende as pessoas vulneráveis. A gente chama de política de necessidade. E tem as políticas de interesse. Agora, quando você vê política de interesse associada com política de necessidade, interesse, necessidade, eles passam um X nisso aqui, ó. Eles eliminam isso aqui e adotam esse sistema aqui. Você tem que ficar de olho com isso aqui, ó. Você tem que ficar muito atento com recessões econômicas. Eles dizem adotar esse sistema keynesiano, né? Mas eles furam o teto, eles não estão nem aí, eles desviam dinheiro, fazem um bocado de coisa errada. E a população sofre depois. Então, você pode associar essa política de prosperidade com política de necessidade. E deixar essa aqui de interesse em terceiro lugar, é lógico. Isso aqui é política de interesse, não é prioridade política, né? Então, política de prosperidade, política de necessidade tem que ser prioridade. Agora, quando as pessoas começam a adotar essas aqui como políticas de prioridade, política de interesse vira política de prioridade, você tem que abrir o olho, porque você não sabe o que esses caras querem realmente. Se eles estão falando a verdade ou se são meras narrativas, né? Apesar de que busca desenvolvimento e busca essa parte de limpeza do meio ambiente, você tem que tomar cuidado com essas narrativas políticas. Tá bom? Eu fiz aqui o valor dos bens e serviços, né? O valor pode ser determinado por diversos fatores. Nesse ponto, Karl Marx ele tem uma retórica indutiva, né? Demanda, custo de produção, qualidade de produto, marca, entre outras coisas. Política econômica pode influenciar no valor de bens e serviços por meio de medidas como regulação de preço, concessão de subsídio, promoção, entre outras. Aqui no quadro que eu anotei também, tem a necessidade e o interesse, aumenta o valor disso aqui. Necessidade e interesse, né? Então, quando você também, ainda você pode acrescentar aqui, ó, nessas políticas aqui, nós podemos acrescentar o interesse e as necessidades. As pessoas têm oferta e demanda. Tem a tendência de tentar impulsionar essas nuvens verdes também.
tá bom? Eu vou ficando nessa. Fiquem todos com Deus, um abraço e até a próxima.